avançados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Versículo de número 8, capítulo 1, e o versículo de número 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vai agora para o capítulo de número 6, e nós vamos ler o versículo 7 até o 10. Daniel capítulo 6, versículo 7 e o versículo de número 10. Diz assim o versículo 7: todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 10 assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? Eu vou pedir alguns minutos da sua atenção, e nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a intimidade. Nós estamos em uma série falando sobre intimidade com Deus. Eu acredito muito que esse é o tempo da gente voltar para esse lugar, voltar para o lugar secreto, para a intimidade com Deus. E Deus tem falado aos nossos corações durante algumas semanas sobre isso. E hoje eu queria continuar, e eu queria usar a vida desse menino, desse jovem Daniel, e tirar algumas lições do que a gente aprende com esse homem para as nossas vidas. Para você que talvez não conhece a história, só vou te contextualizar, né? Daniel, ele ou era filho de alguém muito importante dentro de Jerusalém, ou ele era da linhagem real, e um certo dia Nabucodonosor invade Jerusalém, sitia a cidade, invade Jerusalém e leva cativo os melhores jovens que tem. Ele pede para levar os filhos de rei, ou os jovens que eram da alta nobreza, e levam eles para um outro lugar, lá para dentro do seu palácio, para a Babilônia, e lá ele dá uma ordem para o seu empregado, e ele diz: olha, vocês vão ensinar estes meninos por 3 anos, porque daqui 3 anos eu vou usar eles dentro do meu reino. Mas nesse período de 3 anos você vai fazer 2 coisas, e as primeiras coisas que Nabucodonosor pede para que Daniel e os seus amigos sejam submetidos, ele diz o seguinte: primeiro você vai mudar a língua, você vai ensinar a eles a língua dos caldeus. Eles têm que esquecer a língua deles, e eles têm que começar a falar fluentemente a língua dos caldeus. E a segunda coisa que nós lemos, que ele pede, antes de mudar os nomes dele, ele pede então para que este homem ensine estes jovens não só a língua, mas também a cultura dos caldeus. Eles precisavam ser impregnados com a língua dos caldeus e com a cultura dos caldeus. Nabucodonosor é muito esperto. Ele entende que para se mudar uma pessoa, você precisa fazer 2 coisas. Quando toda vez que um rei ele dominava um outro território, a única forma que tinha, ou a primeira forma que tinha para que aquele novo território se parecesse com o reino original, era mudando a língua e mudando a cultura daquele povo. Esta era a forma de você transformar uma cidade que você conquistava, era a forma que eles faziam, mudavam a língua e mudavam a cultura. A tática não é diferente. Hoje é a mesma coisa. O diabo ele tenta mudar a nossa linguagem e ele tenta mudar a nossa cultura.
Todos nós temos uma cultura, e eu acredito que a nossa cultura é uma cultura que vem do céu. Então a ideia de Satanás é mudar a língua. Por quê? Porque se você muda a língua, você quebra a forma de comunicação com o país original. A ideia de Nabucodonosor era o seguinte: vamos mudar a linguagem deles, para que eles não tenham nenhum tipo de comunicação com o país original da onde eles vieram, e vamos mudar também a cultura deles, vamos implantar uma nova cultura deles. O que eu acho interessante é que você continua lendo o livro de Daniel, e anos vai passar. O capítulo 6 já passaram muitos anos, desde que Daniel está dentro lá da Babilônia. Só que mesmo dentro da Babilônia, Daniel não deixou ser influenciado pela Babilônia, mas ele influenciou a Babilônia ao ponto de quando o rei Dário, que agora governava sobre a Babilônia, e ele manda jogar Daniel na cova dos leões. Quando ele vai lá, ele dá um decreto, depois que ele vê que Daniel ainda está vivo, estando dentro da cova dos leões, e ele diz assim: olha, que em todos os lugares seja adorado ao Deus de Daniel. Porque Daniel influenciou a Babilônia de uma forma tão poderosa. Daniel, de uma forma tão poderosa, ele influenciou a Babilônia. E a primeira coisa que eu aprendo com Daniel, sabe o que é? Como que Daniel conseguiu influenciar um lugar tão mal, que fez tão mal para ele, que tirou ele do lugar dele, um lugar que adorava outros deuses, que só fazia bagunça, e Daniel conseguiu influenciar aquele lugar. Algo que eu e você precisamos aprender muito. Sabe o que é? Daniel, a Bíblia diz assim, que quando o empregado do rei veio falar com ele, dizer para ele assim: Daniel, você vai ter que comer das comidas do rei e beber do vinho do rei. A primeira coisa que Daniel me ensina, ele disse assim: e Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Pastor Bel, o que você está querendo dizer? A primeira coisa que eu e você precisamos aprender hoje em dia é essa palavrinha tão pequena, mas que a gente tem tanta dificuldade de dizer: não. A gente tem tanta dificuldade de dizer não para os outros. A gente quer dizer sim para tudo. A gente, às vezes, com medo de magoar a outra pessoa, com medo de perder a outra pessoa, com medo de você perder a amizade daquela pessoa, você vai dizendo sim para tudo. A gente precisa aprender na vida a dizer não para as pessoas. Você precisa aprender, eu e você precisamos. Ainda mais a gente que trabalha em ministério, todo mundo quer a nossa atenção. E se a gente der atenção para todo mundo, alguma coisa a gente vai deixar falhar, ou dentro da nossa casa, ou dentro da nossa própria vida. Se deixar 24 horas as pessoas atrás da gente, a gente tem que dizer sim, tem que dizer sim, tem que dizer sim. Só que eu aprendo com Daniel que se você quer influenciar, você precisa aprender a dizer não para algumas coisas na tua vida. Todo mundo quer a nossa atenção, todo mundo quer o nosso tempo, e você tem tempo para tudo. Daniel era um cara muito ocupado, ele governava nesse tempo, ele era um governador dentro da Babilônia, era alguém que tinha conquistado muita coisa, mas a Bíblia diz assim, que por 3 vezes por dia, ele parava tudo, ia para dentro do quarto, dobrava o seu joelho, abria a janela lá que dava lá para Jerusalém, e ele orava, e ele clamava a Deus. Quem sabe as pessoas diziam: Daniel, a gente tem que assinar esses papéis, Daniel, o fulano de tal quer falar com você, Daniel, o prefeito da província tal quer estar aqui e quer falar com você. Mas 3 vezes por dia ele tinha que olhar para as pessoas e dizer: não, eu não posso agora, porque eu tenho algo mais importante a fazer. Eu tenho algo mais importante, que é entrar no meu secreto, dobrar o meu joelho e falar com o meu Deus. O nosso problema é que a gente quer falar sim para todo mundo, e não dá para viver uma vida dizendo sim para tudo e para todos. Daniel precisou entender uma coisa: eu preciso dizer não. Porque escute o que eu vou te dizer. Ele disse o seguinte: ele decidiu, ele estava convicto
dentro do coração dele, ele tinha uma convicção dentro da vida dele, ele tinha uma cultura na vida dele, uma cultura de oração, uma cultura do secreto, uma cultura de viver intimamente com Deus, e ele disse assim: nada e ninguém vai roubar essa cultura que eu tenho de buscar a Deus. Porque deixa eu dizer algo para você, ele diz o seguinte: eu vou dizer não para muita coisa e para muita gente na minha vida a partir de hoje. Eu não sou obrigado e eu não vou dizer sim para tudo. Mas olha, eu estou com medo, Daniel, se a gente dizer não para ele, eles vão nos matar. Se a gente dizer não para ele, vai embora. Se a gente dizer não, vai... Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. As pessoas querem todo o tempo a nossa atenção. E se você der atenção para todo mundo, você nunca vai ter tempo para entrar no teu secreto, fechar a tua porta, dobrar o teu joelho e buscar a Deus. Sabe o que Daniel tinha? Prioridades na vida dele. Eu tenho uma prioridade. Minha prioridade é o lugar secreto. Minha prioridade é buscar a Deus. Ele decidiu, ele tinha uma decisão: eu não vou me contaminar. Ele disse assim: olha, coma da comida e beba do vinho, porque daqui 3 anos o rei vai te usar, você vai ser grande aqui. Olha, ele está te preparando, era uma oportunidade maravilhosa. Só que Daniel entendeu uma outra verdade. O quê? Quem tem convicção, quem tem certeza de quem ele é e do que ele carrega, ele nunca vai trocar o propósito pelas propostas. Porque propostas vêm a todo momento, todo mundo vem e quer fazer uma proposta, todo mundo vem e quer fazer uma proposta, mas eu quero te perguntar alguma coisa: não troque o teu propósito pelas tuas propostas. Aprenda a dizer não. Como Daniel conseguiu impactar a Babilônia estando em um lugar tão longe? Primeiro, ele aprendeu a dizer não. Em segundo, ele serviu a Babilônia com os dons que ele tinha. Aonde ele estava infiltrado, e olhe para mim, Babilônia só fez mal para ele. Babilônia tirou ele da casa dele, do templo que ele adorava, bagunçou, matou tanta gente, destruiu tantas famílias, levou ele cativo, tirou ele da cidade dele, só fez mal para ele. Só que Daniel entendeu uma coisa: o que? Eu não vou dar para a Babilônia o que ela merece, eu vou dar para a Babilônia o que ela precisa. O que a Babilônia merecia era rejeição. O que a Babilônia merecia era a morte. O que a Babilônia merecia era que Daniel fosse um cara revoltado e dissesse: de hoje eu não vou fazer nada de bom por vocês. Mas alguém tinha um sonho, quem eles chamavam? Daniel. Alguém tinha um problema? Daniel se destacou como um homem com uma inteligência, com um dom que Deus deu para ele de interpretar sonhos. Um menino inteligente, um menino bonito, um menino que tinha tudo de bom, e ele serviu a Babilônia com tudo que ele tinha. É por isso que no final da vida dele, ele viu a Babilônia sendo impactada. Por quê? Porque Daniel decidiu dizer não, e porque ele decidiu servir a Babilônia. Escute o que eu vou te dizer. Nesse tempo, a gente precisa não só saber aonde a gente está. Nesse tempo, a gente precisa entender o porquê que eu estou aonde eu estou. Quando Daniel entendeu o porquê que eu estou na Babilônia, porque ele entendeu o seguinte: a Babilônia não é a minha cidade, a Babilônia é o meu chamado. E você está aqui hoje se perguntando: o porquê que eu estou aonde eu estou? O porquê que eu estou no meio dessa família? Pastor Bel, eu vou sair desse emprego, porque esse emprego só tem gente endemoniada. Pastor Bel, eu vou sair dessa casa, porque essa casa só tem gente problemática. Pastor Bel, eu vou me mudar. Sabe qual que é o nosso problema de crente? A gente só quer andar com crente. A gente só quer andar, a gente quer andar com crente, quer comer com crente, quer dormir com crente, quer fazer tudo com crente. Agora deixa eu te dizer, luz, meu irmão, onde tem luz não precisa de luz. Ele mandou você ser luz aonde? Essa casa é a tua Babilônia. Essa família é a tua Babilônia.
Esse emprego é a tua Babilônia. Deixa eu te dizer algo, ele entendeu, eu preciso entender não só aonde eu estou, mas eu preciso entender o porquê que eu estou aonde eu estou. Agora olha que interessante, Daniel não mudou por causa da Babilônia. Daniel tinha convicções, ele ia para a intimidade, e a intimidade gerava nele uma convicção, ele sabia quem ele era, ele não negociava princípios, ele sabia, eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Ele disse o seguinte: eu preciso aprender a dizer não para algumas coisas, e eu preciso também servir a Babilônia com os meus dons. Sirva onde você está. Olha que interessante, Daniel nunca levou a Babilônia para o céu, mas Daniel trouxe o céu para a Babilônia. Daniel, olha que interessante, vai para um lugar que não tinha crente, que não falava em língua estranha, que não tinha culto sexta-feira. Ele vai para um lugar de gente endemoniada, ele vai para um lugar de gente problemática, ele vai para um lugar de gente doente, ele vai para um lugar que ele talvez não queria ir, mas Deus colocou ele lá, e aí ele entendeu, não só o lugar onde ele estava, mas o porquê ele estava lá. Aí o que ele entendeu é o seguinte, você precisa entender isso, Pastor Bel, porque tem muita gente que vai para a Babilônia, e se mistura com os babilônios e vira um babilônico. Daniel viveu muitos anos, mas nunca se tornou um caldeu. Ele nunca se tornou um deles, porque ele tinha uma convicção no coração dele. Pastor Bel, como que eu vou para a minha Babilônia e eu não me misturo e eu não me torno um deles? Sabe como? A única forma de você sobreviver em um ambiente que não é o seu, é você levando o seu ambiente para o outro ambiente. Já viu o peixe? Peixe foi feito para água. Tira ele do ambiente dele e põe na terra, morre. Mas lá na minha casa eu tenho um peixinho. Um peixinho. Nós fomos, compramos, e a mulher disse: pega o aquário, joga água, joga uns remedinhos, e aí para tratar a água, aí você joga, aí então você joga o peixe. Ela está dizendo o seguinte: pega o ambiente dele, leva o ambiente dele para o teu ambiente, porque ele vai estar no teu ambiente, mas ele não vai se misturar com o teu ambiente. Se você quiser fazer um mergulho, o que você tem que levar com você para você sobreviver lá debaixo do oceano? O oxigênio, que é o que te mantém vivo no seu ambiente. Então você pega um galão de oxigênio, bota nas tuas costas, bota a máscara e pode mergulhar o tanto que você quiser. Enquanto tiver oxigênio, você não morre. Daniel pegou o ambiente dele 3 vezes por dia. Eu vou estar conectado com o meu ambiente, e aí eu não me misturo com o teu. Por quê? Porque essa é a ideia de Deus para você. Deus te colocou numa Babilônia e disse para você o seguinte: influencia a tua Babilônia, influencia a tua Babilônia, até que essa Babilônia se pareça com o teu ambiente. É por isso que eu me perguntava, por que Deus criou a terra? Qual era a ideia de Deus em me criar? Por que eu existo? Você nunca se perguntou isso? Você nunca se perguntou por que Deus te colocou na terra? Por que Ele criou a terra, esse planeta? Porque eu nasci na igreja, e nasci na igreja aprendendo o seguinte: que você nasceu para aceitar Jesus e ir para o céu. Essa era o que eles me falavam dentro da igreja. Só que quando você vai crescendo, você vai desenvolvendo, aí você começa a questionar algumas coisas. Você começa a falar: peraí, por que isso? Por que aquilo? Eu perguntava para o meu pai: da onde eu vim? E ele dizia: você veio de Deus, meu filho. Aí eu fui entender, Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele.
antes da fundação do mundo. Aí eu entendi, então peraí, se ele me escolheu nele, antes da fundação do mundo, então eu estava em Deus. Sim, você estava em Deus, e Deus estava onde? No céu. Então eu estava no céu. Yes, estava no céu. Para que o Senhor me colocou na terra então? Para mim passar um período de tempo, correr o risco de cometer um pecado, e aí o Senhor voltar e eu perder minha salvação e queimar no inferno. Aí eu falei, that's not fair, não é justo. O Senhor está sendo injusto. O Senhor, eu já estava lá, o Senhor me tirou de lá, me colocou aqui, para quê? Se eu já estava lá, me deixava lá, ficava em volta do trono, adorando e dizendo santo, santo, 24 horas, 365 dias. E Deus falou para mim, você não está entendendo nada. E eu disse o quê? Ele disse assim, sabe qual que é a minha intenção em criar a terra? Eu disse, qual que é? E grave isso que eu vou te dizer. Se eu fosse você, eu anotava isso. Porque isso aqui é chave na tua vida, e você precisa disso aqui o resto da tua história, para você entender. Escute o que eu vou te dizer. Deus criou o mundo físico como uma expressão física do mundo espiritual. Entendeu? Entendeu? Então Deus criou o mundo físico para quê? Para ser uma expressão do que é o mundo espiritual. Deus queria expandir o reino dos céus. Aí então Ele criou o físico e Ele disse assim, o mundo físico vai ser uma expressão do que é o mundo espiritual. Por isso Jesus, quando vai ensinar os discípulos, Ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feito a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Então Deus não quer me levar para o céu, Deus quer que eu traga o ambiente do céu aqui para a terra. Deus quer que eu levo esse ambiente do céu, que eu materializo o céu que é invisível, um reino invisível aqui na terra. Então escute o que eu vou te dizer, meu amigo. É por isso que Jesus, Ele só fazia o que o Pai, o que Ele via o Pai fazer. Ele via e diz, o Pai curou no céu. Então se eu tenho que materializar o que acontece no céu aqui embaixo, para que aqui embaixo se pareça com lá em cima, então eu tenho que trazer essa realidade do céu aqui para baixo. É isso que Ele quer de mim e de você, cara. É isso que Ele quer, que aonde Ele chega, quando você chega naquele trabalho, no salão de beleza, ou na cozinha, ou no consultório de psicólogo, aonde você estiver, não quero saber, dentro do banheiro, não quero saber, tudo você tem que fazer com que aquilo se pareça com o céu. Deus do céu. Pastor, como que Deus queria que eu fizesse isso? Como? Sabe como? Ele colocou em você algo que a gente chama de cultura. E você carrega essa cultura dentro de você, a cultura do céu. Ou seja, aonde eu chego, essa cultura, ela chega comigo, e eu sou suposto a manifestar essa cultura. É por isso que disseram para Daniel o seguinte, Daniel, não pode orar. Mas a Bíblia diz assim, que Daniel orava 3 vezes ao dia, que era costume de de Daniel. Era costume dele orar 3 vezes ao dia. Era uma cultura que ele havia trago lá da casa do pai dele, que ele havia aprendido, era a cultura dele. Aí eles chegaram e disseram assim, não, você não vai orar mais 3 vezes ao dia, nós vamos proibir você de orar 3 vezes ao dia. Aí Daniel falava assim, aí olha o que a Bíblia diz, quando ele ouviu que haviam assinado para quebrar essa cultura dele, aí ele diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, foi para cima do quarto, dobrou o joelho, abriu a janela e começou a orar como fazia de costume. Pastor Bel, o que você está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, as afrontas do diabo não vão quebrar a tua cultura. É por isso que você vai ver 2 expressões no Novo Testamento. Uma expressão, Jesus dizendo, reino de Deus. Na segunda expressão, reino dos céus. São a mesma coisa e são diferentes. Por quê? Reino de Deus é onde o trono de Deus está.
é onde Deus senta, é onde Deus está no trono dele, o reino invisível. O reino dos céus é o quê? É a influência desse reino manifestada em algum lugar. É por isso que Jesus começa a pregar e ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está dizendo o seguinte: olha, a influência desse reino que eu estou, que eu governo, só que ele é invisível, ele vai descer agora e vai influenciar o lugar aonde vocês estão morando e habitando. É por isso, meu irmão, que para mudar um lugar, para mudar uma cidade, para mudar uma geração, você precisa mudar a cultura que aquelas pessoas vivem. Daniel não mudou a cultura, entenda isso, pelo amor de Deus. Daniel não mudou a cultura sendo um crente chato. Entra dentro de casa e começa a falar que é todo mundo demoniado, e começa: eu vou pregar Jesus aqui nesse lugar. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não, você não vê Daniel fazendo isso. Sabe o que Daniel fazia? Sabe como ele mudou? Ele disse: eu vou manter firmemente as minhas convicções, eu vou entrar no meu quarto, e todo mundo observando Daniel, todo mundo olhando Daniel, todo mundo olhando como ele fazia negócios, como ele tratava as pessoas, como ele falava, como ele... Não, Daniel não pregava com a voz, pregava com a vida. Ele disse: a minha cultura é diferente. O que é a cultura? Cultura significa tudo aquele complexo que inclui conhecimento, arte, crenças, lei, moral e costumes, hábitos e aptidões de um certo povo. Era costume dele. E eles disseram: vamos mudar o costume dele. Sabe por quê? Porque eles procuraram algum defeito em Daniel. Vamos ver se ele é caloteiro. Não é. Vamos ver se ele é mulherengo, safado, cabra safado. Não é. Vamos ver se ele é enrolado. Não é. Vamos ver se ele é mentiroso. Não é. Aí não acharam nada. Disseram assim: a única coisa que a gente vai achar agora é na lei de Deus. Aí foram para a Bíblia ver. Aí olharam a vida de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí ele disse: é agora, vamos pegar ele agora, vamos quebrar. Só que quando eles fizeram o decreto, assinaram o decreto, botaram o decreto, a Bíblia diz assim: quando Daniel ouviu, foi para o quarto, mesma coisa, continuou do mesmo jeito. É a minha cultura, está entendendo? Porque eu disse que você precisa dizer não para algumas coisas. Mas pastor, eles estão dizendo que não pode. Mas pastor, disseram para Sadraque, Mesaque e Abidnego: quando a trombeta tocar, você vai se dobrar. Aí ele disse assim: não é cultura minha fazer isso. Eu não me dobro diante de outro Deus. Me joga na fornalha, mas a minha cultura eu vou manter ela. Porque você precisa entender isso. Se você veio de Deus, se eu estava em Deus, e eu vim de Deus, e eu vim do céu, então a minha cultura é do céu. Aí você precisa entender uma verdade. O quê? O problema é que a gente deixa ser levado pelas coisas e pela cultura do local onde a gente está vivendo, porque a gente tem medo das consequências de não obedecer e de não dizer sim para aquelas pessoas e para aquela cultura. Só que você precisa entender uma verdade. Cara, quando eu entendi isso, eu falei: o senhor está de brincadeira, Deus. Eu vou mostrar para vocês algo. Alguém tem um passaporte aqui? Alguém está com um passaporte aqui no bolso? Poderia ver o seu passaporte um minuto, por favor? Você precisa pegar essa chave no teu espírito hoje. Graças a Deus alguém trouxe um passaporte. Imagina se não tivesse, né, irmão? Glória a Deus. Obrigado. Se você tem um passaporte, seja ele qual for, se você for chinês, americano, brasileiro, cabo-verdiano, ou se você for mexicano também, não tem problema. A primeira coisa que esse é o brasileiro, a primeira coisa que quando você abre o seu passaporte, leia isso depois lá no seu, ele já começa te dando uma informação. Qual que é a informação? Este documento pertence à República Federativa do Brasil. Aí eu falei: não, esse passaporte é meu, está no meu nome. Mas a primeira informação que o passaporte te der é que ele diz: esse não é teu, esse é um documento que pertence à República Federativa do Brasil. Eu peguei hoje o passaporte americano dos meus filhos e eu estava lendo, mesma coisa. Ele diz assim: this document belongs to pro governo americano.
E está dizendo assim: e Ele é responsável por você. Isso significa o seguinte, meu irmão: quando você entende que se você veio de Deus, você é um cidadão do céu, Ele está dizendo assim, Ele está dizendo o seguinte: eu sou responsável. Escute, é por isso que tinha alguns americanos lá na China, no coronavírus, no meio do foco da doença. Donald Trump falou assim: quantos americanos tem lá? Tanto. Pega o avião, mas eles vão comprar passagem? Não, nós somos responsáveis por eles. Nós vamos buscar eles, trazer eles de volta, botar eles em segurança. Você precisa entender sobre o reino de Deus, cara. Você precisa entender quem você é no reino de Deus. É por isso que quando você quebra uma lei, a primeira coisa, quando você vai, matou alguém, fez alguma coisa, você vai lá, aí ele fala assim: Senhor Herbert, você foi condenado a isso. Primeira coisa que você tem que fazer: entrega o teu passaporte. Por quê? A partir de hoje você é um cidadão, mas você não tem mais benefícios, porque você quebrou a lei. Aí você vai para dentro da cadeia. Eu estava vendo um documentário esses dias, o cara foi preso com 15 anos de idade, matou 2 pessoas com 13 anos aqui nos Estados Unidos, botaram ele na cadeia. O cara perguntou para ele assim: e aí, cara, o que você mais tem, assim, remorso, ou o que você pensa da sua vida? Você já está com 40 e poucos anos aqui dentro. Aí ele falou assim: cara, eu nunca dirigi, eu nunca tirei carteira, eu nunca andei de avião, eu nunca fiz isso, nunca fez aquilo. Ele foi dando uma lista de coisas que ele nunca fez. E o Espírito de Deus falou no meu coração assim: ele é um cidadão, mas porque quebrou as leis, agora ele foi colocado na cadeia, ele foi tirado. Porque é o seguinte: se você não quer obedecer às leis, você não vai ficar no meio da sociedade. Como diz um pregador, vai ter gosto de bezetacil, mas segura essa. Irmão, se você não quer obedecer às leis do reino, não tem como viver. Você pode ser cristão, você pode estar na religião cristianismo, mas no reino não dá. Não dá. Porque o reino, ele é formado de leis. Então toda vez que você quebra uma lei, é isso, ele te coloca fora disso. Você não quer obedecer como todo mundo está obedecendo, como o rei disse que é para fazer, você quer fazer do seu jeito, então viva a tua vida, então vai ser sustentado pela tua vontade, então vai viver do teu jeito. Agora, se você quer viver as leis do reino, eu sou responsável por você. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: isso aqui pertence a mim, ao governo americano, ao governo brasileiro. Você, sabe por que você, quando vai entrar em algum país, você precisa mostrar o teu passaporte? Porque a primeira coisa que ele vai olhar, ele olha: esse documento pertence ao governo brasileiro. Então ele entende o seguinte: então, se você está entrando no meu território, mas eu estou ciente que por detrás de você tem um governo inteiro que vai tomar conta de você se algo acontecer. Por isso eu te dou permissão para você entrar dentro aqui, ó. Pode entrar. É por isso que Daniel foi para a Babilônia, foi levado, sofreu, arrancado da casa dele, chegou lá na Babilônia, ele orou e o cara disse assim: ó, meu irmão, vai ter que comer a comida. Ele disse: eu? Vou nada. Mas você não tem medo de morrer? Medo de morrer por quê, rapaz? Eu tenho um Deus que é todo poderoso, que se assenta num trono, que tem o controle de todas as coisas. Ei, a minha cultura ninguém muda. Fica de pé comigo, eu quero orar com você. A palavra cultura, escute, a palavra cultura vem da palavra culto, cultivar. Cultura, cultivar, sabe o que é? Fazer crescer. Isso é, por isso Deus colocou o Adão no Éden e disse para ele: cultive, faça crescer, melhore. Pastor Bel, quando que eu sei que eu estou vivendo a cultura do reino de Deus?
porque todo lugar que eu entro tem que estar melhor. A partir do momento que eu cheguei, tem que melhorar. A minha esposa tem que ser melhor hoje do que quando eu casei com ela. A minha casa tem que ser melhor do que quando eu comecei. O meu trabalho hoje tem que ser um ambiente melhor do que anos atrás, porque eu estou cultivando. Meu Deus do céu. É uma cultura. Deus coloca ele no Éden e diz: multiplica, enche a terra, leva essa cultura para onde você for. Leva essa cultura para onde você for, sem medo. Sem medo. Porque olha que interessante, cara. Jesus vai chegar diante dos seus acusadores e eles vão dizer: foi Pilatos, Rominho, que falou para ele? Falou para ele assim, perguntou para ele: você é rei? Aí ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele não estava dizendo, ele estava dizendo o seguinte: que não que o reino dele não estava no mundo, mas que não é desse mundo, é de um outro. Aí ele disse assim: você sabe que eu tenho poder para te dar morte e para te dar vida. Aí Jesus olhou para ele e falou: Pilatos, você não sabe de nada, seu bobo. O quê? Todo poder só foi te dado do meu Pai que está lá no céu. Aí ele diz algo assim: eu poderia agora pedir 12 legiões de anjos e vir aqui e me tirar desse lugar. Um anjo acabou com exércitos. Um anjo. Cada legião é pelo menos 6.000. Ele está dizendo: 12 legiões de anjos poderia vir aqui, meu irmão, e acabava com isso aqui tudo e me arrancava daqui. Porque Jesus tinha uma noção muito poderosa. O quê? Que o meu reino não é desse mundo, e o reino que eu sirvo tem um exército poderoso. E escute o que eu vou te dizer: o exército não é a igreja. O exército são os anjos. A Bíblia diz assim, que são espíritos ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Meu irmão, viver nesse reino é a melhor coisa do mundo. Meu irmão, e o diabo vem: eu vou mudar a tua cultura, eu vou mudar a tua cultura. Olha, se não se dobrar, você só pode adorar e fazer pedido a Dário. Aí, joga na cova dos leões. Jogaram lá na cova dos leões. O anjo foi lá e fechou a boca. E ele está lá. Eu acho que ele até dormiu no meio daqueles leões, quentinho, aqueles pelos. E ele lá no meio. E a Bíblia diz que Dário não dormiu à noite. Daniel, preocupado. E Daniel dormindo na cova, meu irmão. E Dário preocupado. E Daniel dormindo tranquilo. Acho que ele até orava lá. Aí Dário acordou de manhã, foi lá, olhou assim e disse assim: Daniel. E Daniel disse: preocupa não, meu irmão, estou de boa. Aí ele disse assim: o Deus a qual você serve é o Deus verdadeiro. Por favor, traga um papel e a caneta. Começou a escrever: o que? De hoje em diante, em todo o meu império, que todos temam, que todos adorem o único Deus verdadeiro, o Deus que faz milagres, o Deus que transforma, o Deus que protege, o Deus que guarda. Quando eu não digo sim para todo mundo, quando eu entendi a minha cultura e eu não venho vendo. Eu termino dizendo para você: essa era a ideia de Deus: intimidade e propósito. Intimidade, por quê? Porque você não consegue influenciar nenhum lugar se você não está conectado com o seu ambiente original. É por isso que ele vai dizer o seguinte: Jesus vai olhar para os discípulos e dizer o seguinte: discípulos, vocês são a minha igreja. A minha igreja, porque tinha uma outra igreja. Mas a igreja de Jesus, qual que era? Era a igreja, se você fizer
uma pesquisa no Google, pesquisa depois, eclesia, no original, é a palavra no original para a igreja. Ele está dizendo: vocês são a minha eclesia. Por quê? Porque o Império Romano tinha a eclesia deles, os gregos tinham a eclesia deles. E quem era essa eclesia? Eram pessoas que ficavam perto do rei. Para quê? Para ouvir qual era a vontade, os valores, qual eram os costumes daquele rei. Então eles pegavam aquilo tudo, levavam para o meio da sociedade e implantavam no meio da sociedade a vontade, os valores, a cultura do rei. Aí Jesus disse assim: vós sois a minha eclesia. Eu quero vocês perto de mim, na intimidade. Para quê? Para receber a minha cultura. Para quê? Para ir trabalhar, para ir estudar, para ir para tua casa e implantar naquele lugar aquela cultura. Para quê? Para que a tua casa, o teu trabalho e a tua escola se pareça com o céu. Todo mundo que chega perto de você tem que experimentar um pouquinho do que é o céu. Quer ir para o céu? Chega perto da pastora Cida. Quer ir para o céu? Chega perto do poste. Quer ir para o céu? Chega perto da pastora Renata. Quer ir para o céu? Chega perto do Rominho. Vai levar umas pauladas, mas chega perto do Rominho. Escute o que eu vou te dizer. Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu estou levantando Daniéis nessa noite. Você vai entender porque você está naquela Babilônia. E eu vou dar uma palavra para você. Não é para sair de lá. Não é para sair de lá. Ei, sabe por quê, poste? Que quando Daniel foi jogado na cova, a Bíblia diz que eles rolaram uma pedra grande e tamparam a boca da porta com uma pedra que ninguém conseguia remover. Trancaram a porta. Sabe por quê? Porque é natural a gente, quando chega em um lugar que está perigoso, você quer correr. Aí Deus mandou colocar, deixa essa pedra aí, pode deixar essa pedra tampando. Para quê? Para Daniel não correr. Daniel não vai correr não vai sair da onde eu coloquei ele não. Você não vai fugir dessa situação. Não, Deus vai colocar uma pedra. Sabe, tem pedras na nossa vida. Você diz assim: se não fosse pelos meus filhos eu te largava. Eles estão sendo uma pedra para você não fugir dessa Babilônia. Se não fosse por causa do fulano de tal, eu saía daquela igreja. Aquela pessoa é a pedra para você não fugir daquela Babilônia. Ele está dizendo assim: eu estou colocando pedras para você não correr e não fugir. Porque eu vou te dizer algo: você vai influenciar a tua Babilônia. Ninguém vai cantar nada não? Deixa o ficar me olhando. Brincadeira, gente. Deixa o céu descer. Vamos lá. Deixa o céu descer. Sim. Deus está levantando Daniéis aqui. Nós vamos transformar a Babilônia. Uramachou. Nós vamos transformar a Babilônia. E deixa o céu descer. Pois teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Que o diabo tenta fazer não podem mudar o nosso propósito.
eles disseram: não pode orar, não pode pedir a outro Deus. Aí Daniel ouviu, subiu para o quarto, dobrou o joelho, abriu a janela e disse: nada vai mudar a minha cultura. Urabassam, escute o que eu vou te dizer. Paulo e Silas indo para a igreja adorar a Deus, de repente eles expulsam o demônio de uma mulher. As pessoas que ganhavam dinheiro em cima dela pegam eles, ficam com raiva, prendem eles, batem neles. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, escute, a intenção era ir para a igreja, orar e adorar a Deus. Aí eles apanharam, foram presos, foram para dentro da cadeia. O diabo falou: mudei o propósito, mudei, agora peguei eles, agora eles não vão cantar e não vão adorar. Paulo e Silas presos, com as correntes, com as grades. Paulo olhou para Silas e ele disse: Silas, vamos liberar uma voz do céu aqui nesse lugar, vamos cantar um hino, vamos cantar, canta, vamos cantar alguma coisa. Vamos adorar. Eu acho que foi isso que eles cantaram. Deixa o céu descer. Sim, sim. E deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder. Silas, no meio da cadeia, um olhou para o outro. Eu acho que foi esse hino que eles cantaram. Eles começaram: deixa o céu descer, deixa o céu. E alguns dizem que talvez Deus começou a bater o pé, seguindo o ritmo. E quando Deus começou a bater o pé, um terremoto começou a acontecer lá embaixo na terra. Começou a acontecer lá embaixo da terra. E começou a bater e as cadeias foram tremendo. Aí as portas foram se abrindo, tudo foram se abrindo. Porque a luta, o problema não mudou a cultura deles, não mudou o propósito deles. Eu estou na cadeia, mas eu adoro. Eu estou doente, mas eu adoro. Deixa o céu descer. Vamos, Netão, vamos. Pra cima agora, Deixa vamos. o céu Quero ver você. Show me what you got. Tudo que vocês têm, vai. Deixa o céu descer. Vamos pra Deixa cima. o céu descer. Mais uma Está vindo uma vez. cultura do Deixa o reino. céu descer. E deixa o céu descer. Sim. Eu quero orar nessa noite com você. Todos nós vamos orar juntos hoje. Para quê? Eu tenho 5 minutos. 5 minutos. Mas eu quero orar com você, para que Deus nos dê essa convicção. Você não vai ser mais levado por nenhum vento de doutrina, por nenhuma conversinha mole. Nada mais vai te roubar. Você vai ser tão convicto. Olha o que eu vou te dizer. Daniel era tão convicto que anos depois, anos que ele estava lá na Babilônia, a Bíblia vai dizer o seguinte. Me dá minha Bíblia aí, Renata. Essa Bíblia marrom eu marquei. Hoje eu estou crente, irmão. Trouxe até a Bíblia. Oh, Jesus amado, de papel ainda, para quem gosta. Olha, anos. Daniel capítulo de número 10. Capítulo de número 6. Ele diz assim, o rei dizendo: o rei contudo encorajou a Daniel dizendo: o teu Deus, a quem serve todos os dias. Versículo de número 23.
ou qualquer outro ferimento. Quando tiraram ele, não tinha nenhum ferimento. Aí ele diz assim: pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Versículo de número 26: eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel. Anos depois, Daniel ainda tinha uma intimidade continuamente diária com Deus. Pastor Bel, o que você está dizendo? Deixa eu dizer algo para você e grave isso: não seja intenso no teu relacionamento, seja constante. Constante. 3 vezes por dia, todo dia ele estava lá, abria a janela e dizia Xatarabassou, Aracandarama, e orava, e orava, e orava, e todo mundo dizia: esse menino é doido, ele está maluco. Mas era constante. Tem gente que é intenso, 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 mas não é constante, acaba o gás rapidinho, ele morre, para e não quer mais. Então levante a tua mão, eu quero ser profeta para você. Deus vai levantar uma geração constante, que não vai ser levado por qualquer vento, por qualquer opinião, por qualquer convite. Você vai aprender a dizer não. Você não vai trocar os propósitos pela proposta. Você vai ser alguém constante. Se você quer uma oração, sai do teu lugar, rapidinho, rapidinho, que eu tenho 2 minutos, rapidinho, rapidinho. Vem aqui, eu quero chamar os pastores para me ajudar. Nós vamos orar, em 2 minutos a gente acaba o culto. Você vai para casa comer coxinha do Liromania. Mas vem aqui, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Viva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que isso, vem, vem, vem. Nós vamos orar por você, rapidinho. O escrito em Joel. Vamos orar, nós vamos orar. Deus está liberando uma cultura de resistência, de consistência, uma cultura de você ser constante. Fazer o que nenhum homem fez. Eu declaro, Life 7 Worship vai ser constante. Eu declaro, vocês vão ser constantes. Eu declaro constância. Você não vai sair da Babilônia. Você não vai sair da sua Babilônia. Impactar, impactar. Receba algo de Deus. Mais uma vez, sim, Deus. queremos ver o céu descer. Deixa o céu descer.
seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje. Veio uma cultura de fé. Vem derramar, seja hoje. Seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Eu declaro. Eu declaro. Deus está contigo nessa cova. Deus está contigo nessa cova. Quando eu li o texto, a Bíblia diz que quando Dário ouviu dizer que Daniel ia ser jogado na cova, a Bíblia diz que ele tentou a noite inteira, tentou livrar Daniel da cova, mas não deu. Aí no outro dia de manhã, ele viu que o que ele não conseguiu fazer com as próprias forças, o Senhor fez por ele. Eu estou dizendo para alguém aqui nessa noite, você veio aqui, Deus está dizendo para você, não fuja da tua Babilônia. Eu te coloquei lá para você impactar, transformar e levar a cultura do reino de Deus para aquele lugar. Nós tivemos um evento agora no Brasil chamado Descend. O envio, eu acredito nisso, no envio, que nós vamos ser enviados para Babilônias, para os lugares mais difíceis. Só que nós não vamos sozinhos. Por detrás do nosso passaporte está escrito: propriedade exclusiva do governo dos céus. Não é porque você é bom, é porque o reino é bom. Não é porque você é maravilhoso, não era porque Daniel era bonito, inteligente, da alta sociedade, não. Era porque Deus era com ele. E ele decidiu ser constante. Eu oro nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por uma geração constante, uma geração que não vai ser como montanha russa, uma geração que não vai ser um dia sim, um dia não. Mas eu oro por uma geração que vai transmitir e manifestar essa cultura, que vai tornar visível o reino dos céus, Pai. Eu acredito nisso. E eu oro nessa noite. Se existe alguém aqui que está dizendo: Pastor Bel, eu estou tão longe desse Deus, eu queria que você orasse comigo. Ele está de braços abertos esperando você de volta. Você só precisa fazer uma oração comigo, dizer assim baixinho, sem ninguém ouvir: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e de hoje em diante eu vou viver a minha vida para Ti. Se você fez essa oração, teu nome está escrito no livro da vida. De hoje em diante, você não vive mais de acordo com a tua vontade, você vive de acordo com a vontade de Deus. Pai, eu te agradeço, porque nós não vamos nos vender mais, nós não vamos dizer sim para tudo mais. Nós vamos ter prioridades e ser seletivo na nossa vida. Não vamos aceitar tudo que o mundo, que a Babilônia joga em nós, mas nós vamos manter firmes no meio da Babilônia. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Se você precisa ir embora, que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Deus abençoe vocês.